Artigo 896-b. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei 5.869, Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinários e especial, respectivos. Artigo 896-c. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sobre o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes da turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados, como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 5º. O relator do Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Parágrafo 6. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Parágrafo 7. O relator poderá solicitar aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 9. Recebida as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público, pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Parágrafo 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem. Inciso 1. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria do Tribunal Superior do Trabalho. Ou, inciso 2, serão novamente examinados
pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Parágrafo 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Parágrafo 14. Os recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B da Lei 5.869, Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal até o seu pronunciamento definitivo. Parágrafo 10. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sobre o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sobre a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. Alínea A. De petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Alínea B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Parágrafo 2º. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese da alínea A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do Tribunal Regional a que se estiver subordinado. O prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Parágrafo 4º. Na hipótese de alínea B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada.
Parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Inciso 1. Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial da contestação, da decisão originária, do depósito recursal, referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal, a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta Consolidação. Inciso 2º. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Parágrafo 6º. O agravo será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Parágrafo 7º. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante o procedimento relativo a esse recurso. Parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que será autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação após contraminuta.